Estamos de volta com o CNN Arena e parte do Grupo de Transição de Desenvolvimento Social e Combate à Fome também apresentou preocupação com o orçamento. Segundo a senadora Simone Tebet, que integra a equipe, houve desmonte das políticas públicas. A parlamentar avaliou que é preciso cerca de 80 bilhões para atender minimamente os programas de assistência. Vamos ver. Houve um verdadeiro desmonte de políticas públicas de assistência e desenvolvimento social no atual Ministério da Cidadania. Nós precisamos de 70 bilhões de recursos extras para manter os R$600 mais R$150 por criança. Mas aqui nós temos que incluir mais 2 bi do auxílio gás. E, fora isso, para que minimamente o SUAS funcione na sua integralidade, na conexão com estados e municípios, mantendo os mais de 8 mil CRAS, mais de 7 mil unidades de atendimento, os CREAS, nós precisamos minimamente de 2,6 bi nos valores atuais. E já no grupo que cuida do desenvolvimento regional, o senador Randolfo Rodrigues afirmou que o orçamento secreto destinou verbas sem critério para obras consideradas pequenas, como pavimentação, enquanto as obras estruturantes estão paradas por falta de recursos. Vamos conferir o que ele disse. O Brasil, lamentavelmente, na situação atual, não tem política de desenvolvimento regional. O que nós encontramos no Ministério do Desenvolvimento Regional é uma ação pulverizada em emendas parlamentares, sobretudo em emendas do chamado RP9, emenda de relator, orçamento secreto, como todos vocês da imprensa passaram a definir, sem destinação de recursos para obras estruturantes. Para ter uma ideia, a execução orçamentária de 2022, nós tivemos mais de 4 bilhões de reais em recursos e emendas parlamentares. 70% desses recursos de recursos do orçamento secreto. Isso é mais do que o orçamento do próprio Ministério. Então, vivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional uma situação, ministro Mercadante, paradoxal. Não se tem recursos para as obras discricionárias para o objetivo fim do Ministério e se tem recurso demais para pavimentações sem critérios. Vamos aos nossos analistas. Deixa eu começar por você, Thaís Arbex, que eu estou vendo o Randolfo Rodrigues, que está aliado ao Lula desde a corrida eleitoral, criticando o orçamento secreto, as emendas de relator. O Lula também criticou ao longo da corrida eleitoral, mas parece que houve uma votação aí numa comissão no Congresso em que o PT não se opôs. Quer dizer, o PT está cedendo ali para ter o apoio do Arthur Lira. Será que há uma contradição? Eles criticam, mas ao mesmo tempo, para ter apoio, para ter aliados, fazem uma vista grossa a que esse mecanismo seja mantido? Felipe, o que eu enxergo de verdade? Acho que ainda não tem uma definição de como tratar esse assunto de fato. A gente vinha dizendo ao longo desse um mês desde a eleição de que o PT trabalhava inclusive com a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal votar a constitucionalidade desse orçamento secreto e aí ajudar a ter uma saída para essa discussão. Essa pauta morreu, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, não pautou o julgamento, ela também é relatora desse caso, mas o que eu tenho de informação de agora? Que não está completamente descartada a possibilidade dessa votação acontecer. E aí a gente voltaria de certa maneira, para aquele caminho que pode ser intermediário. Talvez de tratar o orçamento daqui para frente, não torná-lo inconstitucional, porque aí colocaria tudo no passado, colocaria em xeque o que já foi empenhado, embora a gente esteja no fim do ano, mas essa solução intermediária. Então, a gente vê que ainda tem essa pauta, tem essa crítica do orçamento secreto, mas tem uma questão muito pragmática. Luiz Inácio Lula da Silva está negociando com Arthur Lira. E não me parece que Arthur Lira, com esse tanto de apoio que ele já conseguiu para a reeleição, vá querer abrir mão do controle desse orçamento. O que eu vejo é que tem uma discussão em curso e que talvez haja uma acomodação. Em que termos isso vai acontecer, Felipe? Eu ainda não consigo te responder.
Landim, você imagina em que termos que isso possa acontecer? Se nem a Thaís consegue, quem sou eu? Mas quer dizer, você tem uma crítica ali àquele mecanismo e, ao mesmo tempo, uma aliança com o centralizador daquele mecanismo. Então, às vezes, fica aparecendo jogo duplo de um lado, às vezes fica aparecendo uma pressão para conseguir modular, para conseguir que o Poder Executivo, eventualmente, consiga reaver parte do controle sobre o orçamento, que parece uma opção meio remota nesse momento. Ainda tem uma decisão pendente no Supremo Tribunal Federal, mas o Randolph está aí reclamando que falta dinheiro para obras estruturantes. Então, Felipe, eu estou com a Thaís, acho que depende muito de qual vai ser o contexto político. Por enquanto, o Lula não está minimamente disposto a comprar essa briga, está apoiando a reeleição do Arthur Lira. Agora, tem um ponto que é preciso chamar a atenção. O tamanho do estouro do teto de gastos e quem é que vai tomar conta deste orçamento que estoura o teto e, eventualmente, do que fica dentro do orçamento. Deixa eu tentar me explicar. Se você coloca 150 bilhões de reais para fora do teto e libera também dinheiro dentro do orçamento que estava destinado para o Bolsa Família, você liberou um dinheirão que precisa ver quem é que vai manobrar. É o governo? É o relator? É o Congresso? Eles estão nessa disputa. Porque, à medida em que você estoura o teto, você diminui também a importância do que hoje são as RP9s, do que hoje é o orçamento secreto. Porque nós estamos falando de 19 bilhões de reais para o orçamento secreto. De 2023. De 2023, mas nós estamos falando no estouro do teto de 150 bilhões de reais. Né? Por enquanto, esse é o número que está mais provável no Congresso Nacional. Que sejam aí já 80 bilhões carimbados para o Bolsa Família, vai ter bastante recurso para manobrar. Então, assim, se o governo Lula se apodera desses recursos, ele diminui a força do Congresso no orçamento secreto. Então, o Arthur Lira e os seus aliados também estão disputando para ter voz e ter fala nesse recurso. Olha, é uma briga... Na administração do dinheiro que vai ficar fora do teto, Exato, é isso? Exato, é uma briga grande. E aí não se trata nem de RP9 mais, já vamos estar falando de uma outra coisa, né, Thaís? A briga é boa. Quer dizer, a briga no orçamento secreto é para ver quem vai ser o relator, quem centraliza, embora o maior poder seja do Arthur Lira. Previstos para 2023, 19,3 bilhões de reais. Aí esses parlamentares olham, 198 bilhões de reais vão ficar fora do teto? Espera aí, o que são 19,3 para 198? Quero participar dessa administração também. E está tendo uma disputa lá nesse momento. Comissão Mista do Orçamento, relatoria que ficava com o Senado, né? O Marcelo Castro, senador, parece que ano que vem vai para um deputado, tem uma disputa para ver quem vai ser o relator. A briga, basicamente, em Brasília, no Congresso Nacional, é pelo controle da grana. Agora tem uma diferença. O que vai para o orçamento, vamos dizer que estoure o teto lá, tem uma parte que vai para o Bolsa Família, etc. E tem uma outra parte, como a Thaís está falando, que vai para a discussão orçamentária. Essa discussão é transparente, passa em duas casas, tem toda uma discussão, é bem, vamos dizer, democrática. A questão do orçamento secreto é muito mais manejado pelo relator, pelo próprio presidente da casa. Então, ali é uma moeda de troca política muito mais poderosa, né? Então, essa que é a questão que eu acho que está na mesa. Eu suspeito, vocês, a Thaís e a Raquel não sabem dizer o que vai acontecer, mas eu suspeito que essa vai ser a moeda de troca. Quer dizer, ela é benéfica para o Arthur Lira? Ela é benéfica para o Executivo? Também, porque, afinal, é ele quem empenha aquilo e executa. Ele tem a opção, como eu disse antes, ela não é impositiva, então ele tem a opção de não pagar. Isso pode ser usado como instrumento de negociação política. Então, eu suspeito, né, especulando, de que isso vai ser usado nesse acerto todo de coalizão, de governabilidade, etc. Cláudio, porque os 198 bilhões, ou vamos dizer 175 bilhões, que é só do Bolsa Família, supostamente, é claro que há, na história recente do Brasil, episódios de fraude, que depois são descobertas, aí vem um relatório técnico, etc. Mas, supostamente, é um dinheiro para a população de baixa renda. Agora, as emendas de relator, elas são fatias do orçamento pegas pelos parlamentares para investimento no reduto eleitoral e a gente vê para onde vai, né? Prefeitura de parentes,
aí prefeitura que tem negócio com empresa do amigo, do aliado, do primo, e não há muita transparência sobre esse caminho do dinheiro, né? O problema todo dessa história, né, de orçamento secreto, da emenda RP9, né, eles passaram a usar uma rubrica que era para ajuste orçamentário e que normalmente tinha ali alguns milhões de reais e usaram para fazer política e injetaram bilhões, né? Nos últimos 3 anos, o cálculo é de 64 bilhões de reais que foram utilizados através dessa ferramenta. Virou realmente um instrumento de poder. É claro que o Congresso vai ter de se acertar com o Supremo para chegar numa solução, ainda que seja oficializar isso, da transparência, porque a grande diferença dessas emendas RP9 para as emendas impositivas, as emendas parlamentares de bancadas, individuais e etc., porque elas são negociadas, são colocadas no orçamento, você tem a destinação delas de forma transparente, então todo mundo sabe para onde vai aquele dinheiro, né? Já está carimbado. E no caso dessas emendas RP9, você não sabe. É muito difícil você entender, você conseguir saber para onde vai. Eles mandam aquilo para lá, para a Codevasf, aí a Codevasf remete para determinada prefeitura e acontece exatamente o que você falou. Tem lá um conluio já com uma empresa que é do parente e vai receber aquele dinheiro e vai pagar uma comissão por fora, e essas investigações estão todas ocorrendo aí. A Polícia Federal já descobriu diversos problemas relacionados a essa aplicação. Nessa questão do que fazer, né, eu volto um pouquinho ao início da nossa conversa. O que está sendo estudado, né, nesse momento? Você não dá essa carta, esse cheque em branco, esse cheque de 198 bi para o governo, você limitar realmente a esses 80 bi que é o valor necessário para atender essas demandas sociais e até o reajuste do salário mínimo, e você criar isso sem criar aquele espaço orçamentário de 130, 129 bi, e você fazer alguns ajustes orçamentários para viabilizar o custeio dessas demandas que estão surgindo pelos grupos de transição em função, né, do estudo de, olha, está precisando de dinheiro para cá, para ali, e eles estão trabalhando, está sendo estudado 3 fórmulas, né? Uma, o uso de superávit financeiro. A segunda é justamente aquela questão do COFINS, do PIS/COFINS, do reajuste do PIS/COFINS, que não está no orçamento. E a terceira frente é o uso de fundos, né, desses fundos, o fundo de marinha mercante, etc. e tal, que eles calculam em pelo menos aí mais uns 20, 25 bi por ano, né? Então, isso naturalmente é algo que está sendo ainda estudado, mas eles acreditam que esse dinheiro possa surgir e possa atender a essas demandas do futuro governo.